Olá, nós somos os mestrandos do Prof. Bio e hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre as angiospermas. As angiospermas são um grupo de plantas vascularizadas bastante diversificado e possuem como características principais a presença de flores e frutos, além de raízes, caule, folhas e sementes. As angiospermas possuem cerca de 300 mil espécies diferentes. As angiospermas são divididas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e euticotiledôneas. Tal classificação baseia-se no número de cotilédones. Os cotilédones são folhas embrionárias modificadas, responsáveis pela transferência de nutrientes para as plantas durante os estágios iniciais de seu desenvolvimento. As monocotiledôneas apresentam apenas um cotilédone na semente. Suas principais características são raiz fasciculada, folhas com nervuras paralelas, flores em pétalas em números múltiplos de 3, trímeras, crescimento primário na altura, disposição desordenada dos vasos condutores de seiva no caule. Temos como exemplos de monocotiledôneas o alho, a cebola, a grama, arroz, trigo, aveia, dentre outros. As euticotiledôneas apresentam 2 cotilédones na semente. Suas características marcantes incluem raiz axial pivotante, folhas com nervuras reticulares, flores com pétalas em números múltiplos de 4 ou 5, crescimento secundário, disposição cilíndrica dos vasos condutores de seiva no caule. Como exemplos de euticotiledôneas, nós temos a batata, o tomate, o jacarandá, a jabuticaba e o morango. A reprodução das angiospermas é feita de forma sexuada ou assexuada. Algumas das características mais marcantes do ciclo reprodutivo desse grupo têm a participação fundamental de vários agentes polinizadores. Dentre estes agentes, podemos citar a enemofilia, quando a polinização ocorre através do vento, a hidrofilia, quando a polinização ocorre através da água, a entomofilia, quando os insetos são os agentes polinizadores, sendo as abelhas os principais deles, a ornitofilia, quando o pólen é transportado por aves, e a quiropterofilia, quando morcegos são agentes polinizadores. A polinização garante a fecundação e, consequentemente, a produção de frutos e sementes. Assim, é caracterizada como um serviço ambiental que permite a manutenção da biodiversidade. Além disso, também garante a produção de alimentos. Sem a polinização, muitos frutos e sementes não existiriam, comprometendo os seres vivos que utilizam como fonte alimentar. A polinização consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. A polinização representa o processo reprodutivo dos vegetais superiores. É através da polinização que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação de frutos e sementes que irão originar novas plantas. A polinização pode ocorrer de forma direta em um processo chamado de autopolinização. Nessa situação, o grão de pólen cai sobre o estigma da própria flor que originou, resultando em autofecundação. Essa forma de polinização não é muito vantajosa em termos evolutivos e de diversidade, pois impede a variabilidade genética. Por isso, algumas espécies possuem mecanismos para evitar a autopolinização. A polinização também pode ocorrer de forma indireta ou cruzada. Nesse caso, o grão de pólen é transportado de uma flor para outra da mesma espécie. Essa forma de polinização permite a variabilidade genética, sendo mais vantajosa. Para que ocorra a polinização cruzada, é necessária a presença de um agente polinizador. Ele é o responsável pela transferência do pólen entre as partes masculinas e femininas da flor. Os agentes polinizadores podem ser componentes bióticos ou abióticos, e em cerca de 80% de todas as plantas com flores, os animais são os responsáveis pela polinização. Na reprodução sexuada em angiospermas, inicialmente o grão de pólen, gametofito masculino imaturo, é formado pela célula do tubo e a célula geradora. Posteriormente, antes ou durante a dispersão, ocorre a formação de 2 gametas a partir da célula geradora. Ao chegar ao estigma, o grão de pólen começa a absorver uma substância açucarada produzida pelas células dessa região, germina e forma o tubo polínico. Nesse estágio, com o tubo polínico formado e os 2 gametas, ele é considerado maduro.
O tubo polínico cresce através do estilete até o saco embrionário do óvulo, gametofito feminino maduro, que é a região onde está localizada a oosfera. O saco embrionário é composto geralmente de 2 núcleos e 7 células, 3 antípodas, 2 sinérgides, uma oosfera e uma célula central com 2 núcleos polares. Ao chegar ao óvulo, o tubo polínico, atraído por sinais químicos liberados pelas sinérgides, penetra essa estrutura por uma abertura chamada de micrópila. No interior do óvulo, ele adentra em uma das 2 sinérgides e libera os 2 gametas e o núcleo do tubo. A dupla fecundação é um processo reprodutivo que está presente nas angiospermas. Entretanto, estudos mostram que também ocorre em algumas espécies de gimnospermas. Esse processo consiste na fecundação da oosfera por um dos gametas masculinos originando o embrião, enquanto o outro gameta se une aos 2 núcleos polares formando um tecido triploide, 3N, denominado de endosperma ou albúmen, que irá nutrir o embrião durante a germinação. As outras células do saco embrionário se degeneram. Após a fecundação, o ovário e, em certas situações, outras estruturas florais adicionais cresce, formando o fruto, dentro do qual encontram-se a semente, originada do desenvolvimento do óvulo. A flor é considerada a estrutura reprodutiva da planta. As flores são formadas por folhas modificadas e especializadas. Elas são compostas por 4 tipos de estruturas: sépalas, pétalas, estames e carpelos. As sépalas, normalmente de coloração verde, localizam-se abaixo das pétalas. Elas protegem a flor imatura, envolvendo-a e formando o botão floral. Em conjunto, formam um cálice. As pétalas são a porção colorida com a função de atrair os polinizadores. Em conjunto, formam a corola. O conjunto de carpelos é denominado de gineceu, a parte feminina da flor. O gineceu é formado por carpelos, pistilo, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário estão os gametas femininos da planta. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen e, através do estilete, liga-se ao ovário. Já o ovário é a parte que vai se transformar em fruto. O fruto é resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. O conjunto de estames é denominado de androceu, a parte masculina da flor. O androceu é formado pelos estames antera e filete. Os estames são formados pela antera e filete. O filete corresponde a uma haste longa e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antera, responsável pela produção do pólen. A antera apresenta 4 sacos polínicos, os microsporângios, onde são produzidos os grãos de pólen. As flores apresentam diferentes classificações que pode ser quanto ao sexo ou quanto ao número de flores. Elas podem ser hermafroditas ou monóicas, que apresentam os órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma flor, dioicas, que apresentam os órgãos reprodutores masculino e feminino de formas separadas. Podem ser flores completas, que apresentam todos os elementos florais, como cálice, coroa, androceu e gineceu, ou flores incompletas, que são as flores com a ausência de alguns dos elementos florais. Todas as partes do fruto são derivadas da flor. O fruto é resultado do desenvolvimento do ovário e a semente do desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. As funções do fruto são a propagação da espécie, a proteção e dispersão da semente. Os frutos atuam como um envoltório protetor das sementes. Entretanto, nem todos os tipos de frutos têm sementes. A estes damos o nome de frutos partenocárpicos, pois são produzidos por partenocarpia, processo no qual não ocorre fecundação. O pericarpo é originado da parte do ovário e apresenta 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Os frutos crescem somente nas plantas angiospermas, que são os vegetais desenvolvidos. Hoje aprendemos que a reprodução das angiospermas inicia com a polinização e formação do tubo polínico. No ovário, o óvulo apresenta 2 tegumentos e uma grande célula-mãe de megásporo, que sofre meiose e origina 4 células, das quais 3 se degeneram em uma forma o megásporo funcional. O megásporo funcional sofre mitose e origina o saco embrionário com as seguintes células: uma oosfera, 2 sinérgides, 3 antípodas e uma célula central com 2 núcleos polares. Enquanto isso, no interior do tubo polínico podem ser encontrados 3 núcleos. 2 são núcleos espermáticos e o outro é o núcleo do tubo que controla o seu crescimento. Quando atinge o óvulo, o tubo polínico libera os seus 2 núcleos espermáticos.
onde um núcleo espermático fecunda a oosfera e forma um zigoto, e o outro núcleo se une aos dois núcleos polares do óvulo, formando um núcleo triploide, que dará origem ao endosperma secundário que irá nutrir o embrião. Após a fecundação, o saco embrionário é chamado de endosperma secundário. Como vimos, ocorrem duas fecundações, por isso as angiospermas apresentam fecundação dupla, uma característica exclusiva desse grupo.